Bom dia, alunos e alunas do Camil. Nós começamos agora uma nova sequência didática que é Imperialismo e Neocolonialismo, século XIX e início do século XX. Então a gente segue aí até as vésperas da Primeira Guerra Mundial, mas Primeira Guerra Mundial é um assunto para o terceiro ano. Para que a gente entenda, né, o imperialismo, e a gente já chega lá, já vamos conceituar, a gente tem que lembrar que estamos também durante a segunda Revolução Industrial. E a segunda Revolução Industrial ela tem tudo a ver com o processo de expansão neocolonial, então a busca por novos mercados, novas fontes de matéria-prima, novos lugares para investimento de capitais, o reinvestimento de capitais. Então, se a gente lembra da característica, de uma das características da primeira Revolução Industrial, que era que o capital industrial, ele era privado, isso na Inglaterra, que é o berço do movimento, dessa transformação toda, que muitas vezes as fábricas eram pequenas, as fábricas tinham um único dono, então o sujeito era dono daquela fábrica, ele não tinha outras fábricas, então os industriais, muitos deles não eram homens tão ricos assim, né? Mas ao longo aí da década de 1840, 1850, nós vamos ter um movimento de concentração de capitais nas mãos de poucos. É claro que um dos processos que terminaram nesse momento, no mundo inteiro, é o tráfico negreiro. Então, capitais que antes eram investidos, por exemplo, no comércio de escravizados, agora eles vão ser redirecionados para a indústria. Isso vai gerar, por exemplo, a possibilidade de indivíduos que tinham maior poder econômico possam, por exemplo, eliminar os seus rivais. Essa segunda fase do capitalismo ela é uma fase monopolista. Então, uma das formas, por exemplo, vamos citar um exemplo, né, de você eliminar a concorrência é fazendo dumping. O que é isso? Eu mantenho meus preços abaixo do que seria a média de mercado. Afinal, eu tenho mais capital, eu tenho condição de manter essa situação por meses, talvez, diminuindo minha margem de lucro. E os meus concorrentes, eles não têm tantos recursos assim, eles terminam falindo e aí eu vou comprando as empresas, as indústrias dos meus rivais. Nós temos um glossário, que é um glossário que foi feito na aula de Revolução Industrial. Esse glossário está lá na BNCC, na aula da BNCC, mas eu posso trazê-lo para cá para que vocês tenham, por exemplo, trust, holding, dumping, porque são definições que estão ligadas a essa segunda fase do capitalismo, mas que a gente já conversou sobre elas lá atrás. Mas muito bem, a partir da década de 1870, nós temos o surgimento daquilo que é chamado de capitalismo financeiro ou capitalismo monopolista. Se antes você tinha de um lado os bancos, do outro lado a indústria, agora nós vamos ter bancos como investidores das indústrias, bancos comprando ações de indústrias e às vezes de indústrias de várias áreas diferentes, de vários ramos diferentes. E aí, o banco também quer lucrar com a produção. Então, com o tempo, alguns bancos passaram a ter controle sobre ramos inteiros da indústria, do comércio e passaram a ter forte influência sobre os governos. Então, essa charge aqui dos americana de 1889, então do ano da proclamação da República no Brasil, ela está mostrando, por exemplo, o peso dos grandes capitalistas, dos grandes conglomerados capitalistas. Então você tem ali o aço, o cobre, etc., pressionando o quê? Pressionando o Senado, porque ali é o Senado dos Estados Unidos, para que fizessem leis que pudessem favorecer esses capitalistas. Só que essas leis, elas acabavam, né, esse movimento, atentando contra um dos princípios básicos do capitalismo, que é a livre concorrência. E por conta disso, nos Estados Unidos, em outros estados capitalistas, a partir do finalzinho do século XIX, você começa a fazer leis que pudessem garantir a livre concorrência, leis que dificultassem os empresários, por exemplo, de conseguirem quebrar os seus rivais e controlarem todo um setor
de um determinado negócio, de uma determinada, como eu direi, de um determinado ramo da indústria ou um ramo de negócios. Se vocês olharem ali, né, o desenho, está escrito Steel Bean Trust, alguma coisa assim. O que é um trust? Exatamente quando você tem a união de um conglomerado de empresas do mesmo ramo com o intuito de quebrar os seus concorrentes. Então, o trust é isso. E normalmente, junto com o trust, né, com a união dessas empresas, você tem a presença do capital bancário, dos bancos ali também comprando ações. Então, isso passa a ser ilegal. Então, você tenta monopolizar o mesmo ramo e passa a ser ilegal porque é visto também como uma forma de lesar os consumidores. Bem, com o aumento dos lucros nesta fase do capitalismo, nós vamos ter uma necessidade de cada vez mais matérias-primas, sejam elas algodão, ferro, manganês, petróleo, que entra agora, estamos na segunda fase da Revolução Industrial. Ao mesmo tempo, um aumento da produção industrial faz com que você tenha muitos produtos que precisam ser vendidos e precisam ser vendidos para mercados. Que mercados são esses? Novos mercados que precisam ser incorporados, seja dentro da América, da Ásia, da África, da Oceania, enfim, onde eles estiverem, ou eles puderem ser criados. Porque dentro do capitalismo você cria necessidades. Então você, por exemplo, todos vocês têm um celular, ou a maioria tem um celular. Mas, por exemplo, quando eu era adolescente, ninguém tinha um celular. Eles não tinham se tornado acessíveis à maioria, eles eram gigantes, eles eram ineficientes, até por conta da estrutura brasileira de telecomunicações. Você não tinha necessidade do celular porque você não tinha nem a possibilidade de tê-lo. Mas a partir do momento que essa tecnologia se torna mais acessível, a propaganda ela vai te estimular a ver aquele produto como algo fundamental na sua vida. Então, por exemplo, hoje, quando eu assisto um filme pré-celular, muitas vezes eu me pego pensando, poxa, um celular nessa hora ajudaria muito, mas as pessoas viviam e viveram por séculos, por milênios, sem necessariamente dependerem de celulares, de telefones e de coisas que hoje, para nós, são quase que uma extensão do nosso braço ou da nossa própria, né, fundamentais para a nossa própria existência. Mas muito bem, além de fontes de matéria-prima, de mercados consumidores, eles também precisam de locais para reinvestimento de capital. Lembrem lá da acumulação primitiva de capital? Você pega o capital acumulado e investe para gerar mais capital. Não estamos mais nessa primeira fase, mas o reinvestimento de capital ele é fundamental para que você possa gerar mais lucro, gerar mais dinheiro. Então, por exemplo, isso vai vir na construção de ferrovias, de canais, como o Canal de Suez, o Canal do Panamá, da implantação de redes telegráficas e elétricas em regiões onde elas não tinham chegado ainda. E, claro, essa nova fase do capitalismo, já que os estados eles são influenciados por esses conglomerados econômicos e também os estados têm seus próprios interesses expansionistas, você vai ter uma grande competição entre as potências industriais. Então, o imperialismo, e aqui nós temos uma definição de imperialismo, é o conjunto de políticas que teve como objetivo promover a expansão territorial, econômica ou cultural de um país sobre outros. E está diretamente ligada ao desenvolvimento do capitalismo na Europa e nos Estados Unidos, sendo um dos seus desdobramentos o neocolonialismo. Então, o capitalismo é um conjunto de políticas que vão estar associadas à questão econômica, territorial, cultural, enfim. Por isso que temos várias formas de imperialismo, que a gente vai falar daqui a pouco. Esse aqui é um cartoon norte-americano de 1882, mostrando aí a Inglaterra como o devilfish, um peixe-diabo, que está tentando controlar tudo. Né? Então, controlar, tem uma mão que está na Índia, uma mão que está no Egito, no Canadá, que é a ideia da crítica ao imperialismo inglês. Então vamos para duas tabelinhas. Essas tabelinhas elas já ajudam a compreender o que a gente está falando e vocês podem, inclusive,
às vezes para simplificar, estudar pela tabelinha, tá? Então, formas de imperialismo. Nós temos a colônia, mais básico, né? O território, um país que é governado por uma potência estrangeira, pertence a essa potência estrangeira. O governo é dessa potência estrangeira. Um exemplo, a Somalilândia, na África Oriental, então lá no chifre da África, perto do Golfo Pérsico, do Mar Vermelho, a Somália, tá? Que era uma colônia francesa. O protetorado, que é algo mais refinado. Um território ou país que tem um governo próprio. Então, nominalmente, tem um rei, tem um imperador, tem um chefe. As elites locais, elas gozam de certo poder, elas mantêm o seu status, mas a região está subordinada a uma potência estrangeira. Então, os britânicos estabeleceram vários protetorados, um deles no delta do Níger. Não era um país, era uma estrutura tribal, mas eles têm um protetorado ali. Outro protetorado britânico foi o Egito. Houve várias revoltas, até que a Inglaterra deixou, não vai ser mais protetorado, a gente vai transformar o Egito em colônia mesmo e ocupar, ok? Esfera de influência é uma área sobre a qual uma potência estrangeira exige privilégios comerciais e ou direito de exclusividade de investimento. Não é colônia, tem governo próprio, mas é um governo tão fraquinho que ele tem que assinar uma série de tratados desiguais. O exemplo que está na tabela é a Libéria, que não foi colônia norte-americana, foi um país na África criado com o apoio dos Estados Unidos para receber os ex-escravos que quisessem voltar ao continente de origem, sua ou de seus pais e avós. E nós temos o imperialismo econômico, que é exercido via empresas. Então, uma determinada empresa que mantém, garante os seus interesses, fazendo com que um governo estrangeiro se curve a eles. Essa empresa ela pode muitas vezes ter suas próprias milícias, né? Ou gente dentro do governo, mas o fato é que, a princípio, não é uma ação de um Estado. Ainda que o Estado de origem daquela empresa, Estados Unidos fazia isso o tempo inteiro, né, possa interferir naquele país para garantir os interesses dos empresários do seu país de origem. Mas vamos lá, um exemplo concreto, a companhia Dole Fruits, que controlava o comércio da produção de abacaxi no Havaí. Então, tem um cachorrinho que quer participar da aula. Vamos agora para uma outra tabelinha, que é uma tabelinha também de suporte para vocês. Quando a gente fala em neocolonialismo, a gente tem que saber diferenciar do que foi o colonialismo. Então, vamos fazer uma comparação de um com o outro. Colonialismo, período, século XV a século XVIII. Principal área, América, tá? Então, a América ela vai ser ocupada, vai ser partilhada entre portugueses, espanhóis, ingleses, franceses, etc. Quem patrocinava o colonialismo? A burguesia comercial e os estados metropolitanos europeus. Lembrem, período do absolutismo, tá? Objetivos econômicos, busca de ouro, prata, exploração de produtos tropicais e mercado consumidor para a produção europeia, tá? Qual era a mão de obra? Escravizada africana ou nativa, naqueles regimes que a gente conhece de trabalho compulsório, poderia ser a mita, a encomienda, ok? E a justificativa ideológica, né? Por que a gente tem que estar presente ali? O que a gente está fazendo? É a expansão da fé cristã. E aí isso vale principalmente para a Igreja Católica, tá? Porque os protestantes, eles vão começar o seu impulso missionário já no final do século XVIII. Antes disso, era muito raro você ter interesse protestante em trabalho missionário, ok? Neocolonialismo, segunda metade do século XIX até o final da Segunda Guerra Mundial. Ano que vem, terminou a Segunda Guerra, vocês vão entrar no processo de descolonização afroasiática. Então, é uma sequência didática do terceiro ano, ok? Quais são os continentes alvo desse neocolonialismo? África, Ásia e Oceania. A América ainda tem colônias, essas colônias ou vão ser mantidas ou vão ganhar sua independência. E
em alguns casos, viram área de influência dos Estados Unidos da América, mas não colônias direto, viram protetorados em alguns casos. Caso de Cuba, mas não colônia direta. Fase do capitalismo, capitalismo financeiro e monopolista, tá? Então, a gente está falando daquele momento em que bancos e indústrias se juntam. Quem patrocina? As burguesias financeiras industriais, banco mais indústria. E as diversas nações da Europa, os Estados Unidos e o Japão. Poxa, o Japão também? Também. O Japão entra nesse circo como uma possível colônia, um protetorado. E o Japão rompe essa situação e se torna também uma potência imperialista, ok? Objetivos econômicos: reserva de mercado para a produção industrial e garantia do fornecimento de matéria-prima, petróleo, carvão, ferro, etc., algodão, controle de territórios para reinvestimento de excedentes de capital. Mão de obra local abundante, que vai receber baixíssimos salários ou vai ser submetida a regimes de trabalho compulsório, em alguns casos. Não se difere em nada da escravidão, mas não vai ser chamado de escravidão, porque a escravidão nesse momento passa a ser uma coisa muito feia, então você usa outros termos, etc. E a justificativa ideológica: civilizar e espalhar o progresso. Então, ainda que você tenha presença missionária, e haverá um grande impulso missionário, principalmente protestante, no século XIX, o argumento ele não é expandir a fé cristã, é civilizar, é levar luz para aqueles que estão nas trevas, ok? Muito bem. As questões das relações com as colônias, elas eram diferentes a depender do tipo de colônia, tá? Era muito mais diversificado do que tinha sido naquela fase colonial. Então, por exemplo, a China, ela manteve o seu governo nominal. A China é um caso complexo, que vai ser discutido no terceiro ano. Mas, por exemplo, no século XIX, a China ela vai ser obrigada a assinar uma série de tratados desiguais que a obrigavam a ceder parte do seu território. Então, Hong Kong vai ser passada para a Inglaterra, Taiwan vai ser passado para o Japão, Macau, a China vai confirmar que o território era perpetuamente português, então poderia continuar com Portugal. Então, você tem aí essa situação de, por intimidação, você consegue pegar pequenas parcelas ou porções de estados que eram independentes. E havia os protetorados, né, que eram de fato ou velados. De fato é quando todo mundo sabia que tal nação era dependente de outra. E velado é quando a coisa era feita nos bastidores. Então, exemplos de protetorados no século XIX e início do século XX, até que eles deixaram de ser protetorados e foram, em alguns casos, ocupados mesmo. O Egito, em relação à Inglaterra, o Marrocos, que era parte estava subordinado à Espanha e parte subordinada à França, a Indochina, que pega Vietnã, Laos, Camboja, e que tinha seu próprio imperador, mas era subordinado à França. E, bem, acontece a unificação alemã, a gente já falou sobre isso. Para o caso do pessoal do Camil, não foi falado, porque não está no programa das PSECs, mas foi falado na BNCC. Quando a Alemanha se unifica, a Alemanha já está na segunda fase da Revolução Industrial. Ela não começou atrasada nesse caso. E a Alemanha está exatamente nessa fase do capitalismo em que eles viam como necessário você ter colônias. E a Alemanha vai organizar a chamada Conferência de Berlim, começa no final de 1884 e se estende aí pelo início de 1885. E que é para isso mesmo, partilhar um continente, partilhar a África, e os africanos não foram convidados a opinar sobre o assunto. Quais os países que participam dessa conferência? O país anfitrião, claro, a Itália, a França, a Grã-Bretanha, a Dinamarca, a Espanha, os Estados Unidos, o Império Alemão, o Império Otomano, Portugal, Bélgica, Holanda, Suécia, Rússia e o Império Austro-Húngaro. Deveria ter colocado Império Russo, né? Já que botei Império para tudo que era Império.
menos a Grã-Bretanha. Mas enfim, vamos lá. Portugal e Espanha e Holanda já tinham territórios que vinham da época colonial, assim como a Inglaterra, assim como a França. Tá? Portugal e Espanha estavam em situação de crise, eles não tinham como expandir seus territórios. Então, para Portugal, principalmente, a questão era marcar o direito sobre os territórios que Portugal já possuía, como Moçambique, Angola, Cabo Verde, no Oriente, Timor-Leste, Macau e por aí vai. Mas você vai estabelecer diretrizes para a ocupação do continente como um todo. Então foram decisões da Conferência de Berlim. Determinar que era livre a navegação nos rios Congo e Níger, garantir o livre comércio na bacia do Congo. E aí nós temos dois mapas. Depois eu continuo com as características. Então veja lá. A África em 1880, ela só tinha mais ou menos 10% do seu território ocupado. Ocupado, eu estou pensando em termos nominais, dizendo assim, tal território é de tal potência europeia, ou é dos Estados Unidos, ou é de quem quer que seja. Então, veja lá, até quase o final do século XIX, a ocupação da África se fez somente nas suas bordas, porque você não tinha nem tecnologia para tentar investigar, mapear esse interior da África. Ao longo do século XIX, missionários, alguns exploradores já estavam fazendo esse mapeamento, que foi muito útil para os impérios neocoloniais, mas ocupação não havia, europeia. E aí, se a gente pula para 1910, a África ela já está toda loteada e toda ela na mão de uma série de nações europeias, francesa e por aí vai. Então, ali é só vocês pegarem pelas cores e vocês vão identificar o que pertence a quem, tá? E no meio ali, alguns países independentes. E o país independente mais importante da África, que vai resistir durante muito tempo, é a Etiópia, né? Que está ali com o nome antigo de Abissínia. A Itália queria essa região, vai tentar ocupar, vai ser derrotada por tropas locais e depois vai voltar com Mussolini, mas é assunto do ano que vem. Um outro país independente que ali está é a Libéria, que é independente porque está debaixo da asa dos Estados Unidos. Então ela é independente, mas está subordinado ao imperialismo norte-americano, ok? Continuando a partilha da África. Então, uma nação ela só teria direito a um território africano se comunicasse às outras nações europeias e enviasse para a área uma autoridade capaz de manter a ordem. Então, por exemplo, os russos vão tentar ocupar um território na Somália. Então vai sair uma expedição, é um empresário russo que vai com um monte de cossacos e vai ocupar aquela região. E aí, o governo da Rússia não tinha comunicado ao governo da França o empreendimento. E aí o governo da França vai atacar aquela região, vai bombardear e vai obrigar os russos a saírem. E quando está no meio daquela guerra de desocupação, que é coisa rápida, o governo da Rússia vai dizer assim, não tem nada a ver com isso. Né? Mas muito provavelmente tinha, mas tira o corpo fora porque não seguiu o que estava de acordo com a Conferência de Berlim. Era como se tivesse sido um sujeito que deu na telha e foi lá ocupar um território por conta própria. Isso poderia acontecer, de fato, até acontecia, mas muito provavelmente era um empreendimento que nem fosse secretamente, ele era patrocinado pelo governo russo. Mas os olhos do governo russo estavam muito mais voltados para o Oriente do que para o continente africano. Então, conceder direitos especiais para missionários e exploradores europeus com interesses científicos. Então, não o explorador em busca de ouro, de diamante, mas que estivesse, por exemplo, estudando as espécies nativas, buscando as nascentes, por exemplo, do rio Nilo. E é claro que a partir do momento que o sujeito ia seguindo os percursos pelo interior da África, ele ia também mapeando as riquezas da região e passando esse tipo de informação para o seu país de origem ou para, muitas vezes, aqueles que poderiam eventualmente estar patrocinando aquela expedição. Um outro ponto, reconhecer o Estado Livre do Congo como propriedade particular do rei Leopoldo II da Bélgica. Falaremos do Congo a seguir. Fixar regras para as futuras ocupações das costas da África. E aí, claro,
nenhuma nação africana, das que já existiam, ou tribo, ou povo, foi consultado. E aí se criaram uma série de fronteiras fictícias, não raro, colocando dentro do mesmo território, aí pertencendo a uma potência europeia, povos que eram povos inimigos até. Então, vamos lá. Um dos grandes empreendimentos imperialistas foi a construção do Canal de Suez. Então, para que você chegasse ao Oriente, você tinha que ir navegando, circunnavegando a África. Os fenícios fizeram isso, os portugueses vão comemorar quando eles fizeram também. Mas era um percurso muito longo, especialmente no momento em que você já tinha o petróleo como algo importante. E aí nós vamos ter um projeto franco-britânico para se construir um canal ali no Egito, canal que existe até hoje, que funciona até hoje, que esteve na mídia recentemente porque um navio obstruiu o canal e eu nunca tinha visto uma foto do canal de Suez e não imaginava que o canal de Suez fosse tão estreito, mas ele de fato é. Então aquele navio obstruiu, teve que ser tirado para conseguir desafogar o tráfico de navios, né? Do Oriente para o Ocidente, do Ocidente para o Oriente. Então, o canal de Suez ele foi extremamente importante, hoje ele é menos do que ele já foi no passado, para o comércio mundial. E algo, né, que vocês vão ver o ano que vem, claro, quando você tem a independência do Egito, depois da Segunda Guerra Mundial, porque o Egito vai acabar ficando mesmo sob o governo direto britânico, deixa de ser protetorado em um determinado momento, nós vamos ter o quê? O governo egípcio, que era um governo nacionalista, declarando que o canal de Suez pertence ao Egito. E por causa disso houve guerra, tá? Houve guerra com a França, a Inglaterra e Israel contra o Egito e os Estados Unidos e a União Soviética tendo que interferir para conseguir, isso já na Guerra Fria, para conseguir restabelecer a normalidade na região. Mas é assunto para o terceiro ano. Pensem aí nos interesses comerciais, nos interesses financeiros envolvidos numa obra dessa magnitude. Outro sonho, mas esse sonho não foi realizado, seria a construção de uma ferrovia transafricana unindo a cidade do Cabo até o Cairo. Tá? Era o sonho do Cecil Rhodes, que era um grande empresário, milionário britânico, magnata britânico, que sonhava em ligar a África por trem e telégrafo, né? Ligar duas colônias, né? Embora uma não fosse colônia de fato, Cairo, britânicas, por ferrovia. A ferrovia começou a ser construída, mas nunca foi terminada. E aí é uma brincadeira, né, com o sonho megalomaníaco, Colosso de Rhodes, né? Porque o Colosso de Rhodes, o antigo, era uma grande estátua que consta entre as 7 maravilhas do mundo antigo, ok? E para terminar essa primeira aula de imperialismo, a gente vai falar do caso do Congo. Por quê? O Congo ele esteve em discussão ali na Conferência de Berlim. Então, nós temos o chamado Estado Livre do Congo, ou Estado Independente do Congo, que independente não era, porque entre 1885 e 1908, esse Estado Livre do Congo ele era propriedade do rei Leopoldo II da Bélgica. Quem era o Leopoldo II? Quem era essa pessoa? Era um monarca europeu que vai convencer, porque ele convence, né, os seus pares, outros monarcas e outros governantes da época, de que aquela região, na verdade, seria quase uma reserva para o desenvolvimento de trabalho humanitário, missionário principalmente, e científico, e que ele não tributaria, né, aqueles que quisessem comerciar na bacia do Congo. Lembra que era uma das questões que estavam lá também na Conferência de Berlim. Agora, o que se fazia nesse Estado Livre no Congo? O Leopoldo II ele vai ter esse território como território particular. Ele não é uma colônia da Bélgica até 1908. Ele é como se fosse uma terra pertencente ao rei da Bélgica. Essa região ela era rica em marfim, borracha e minérios diversos, como ouro e diamantes, além de outros. E aí, nesse território, você vai ter, mediante empresas contratadas, a exploração intensiva das riquezas do Congo. E
Para a população local, sobrava uma situação de exploração enorme e também, além da exploração econômica, um desdobramento para abusos terríveis. Porque o que acontecia? Quando aqueles trabalhadores e trabalhadoras não conseguiam atingir as cotas de produção, seja de borracha ou de recolhimento de minerais, eles acabavam sendo mutilados, eles acabavam tendo seus filhos e filhas, às vezes crianças estão muito bem. Você é o pai, né, de 5 filhos, você não conseguiu atingir as cotas, eu vou pegar seu filho de 5 anos e vou cortar a mão dele fora. E aí, né, missionários que passavam pela região, diplomatas que passavam pela região, exploradores, começaram a relatar na Europa os abusos que aconteciam no Congo. Inclusive, tem um romance lá No Coração das Trevas, que fala sobre isso, que é contemporâneo, que é de denúncia. E por conta disso, pela primeira vez se cunhou um termo que é usado até hoje, crimes contra a humanidade. Virou um escândalo internacional, um escândalo de proporções, mesmo que, né, você tivesse naquele momento todo o discurso racista de que as populações negras elas eram inferiores, e a gente vai falar disso na próxima aula dos discursos ideológicos, das justificativas ideológicas, mas ainda assim aquela situação causou horror. E aí Leopoldo II foi obrigado a abrir mão do território, que passou a ser colônia da Bélgica. Então, não se sabe, né, até hoje quantos congoleses foram mutilados, quantos foram mortos, mas se estima em pelo menos 500.000, né, ou mais de mortos nesse processo de exploração intensiva do Congo. O Congo até hoje, né, há 2 repúblicas no Congo, não é um país só, é uma região extremamente complicada, extremamente violenta, com governos locais que são muito vulneráveis, não à ação de outras nações, mas aquilo que a gente falou lá atrás do chamado imperialismo econômico. Lembram? Quando você tem empresas que vão tentar garantir os seus interesses lá. Então, são empresas que disputam, que patrocinam governos, que patrocinam a guerra civil, que armam milícias para poder ter acesso a riquezas que são muitas nesses 2 países que têm o nome de Congo, ok? Então a gente continua na próxima aula. Eu vou colocar os slides para vocês que serão os mesmos slides da BNCC, salvo se eu fizer algum acréscimo de exercícios da SPSEX, mas aí eu coloco num arquivo à parte em que vocês vão poder fazer esses exercícios, ok? Então, tchau, tchau, até a próxima aula.